Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de história. Essa semana será de revisão, pois os nossos trabalhos avaliativos começarão do dia 4 ao dia 11 de setembro e o trabalho de história será dia 8 de setembro. Os trabalhos estarão disponíveis na escola, impressos dia 3 e dia 5 de setembro, e no dia 4 o arquivo será enviado no grupo de WhatsApp dos pais. Então, hoje a aula será de revisão apenas do livro História Marcha Criança. Não teremos aula de História do Ceará. É a nossa agenda, 1º de setembro, terá uma atividade do caderno. A atividade extra, aquela que vocês fazem ao desligar o vídeo, é estudar para o trabalho avaliativo. Os capítulos que iremos revisar é o capítulo 7, A Chegada dos Portugueses, e o capítulo 8, As Riquezas da Nova Terra. Então, a chegada dos portugueses. Bem como já estudamos, os índios já habitavam as nossas terras há muito tempo antes dos portugueses chegarem. E em 1500, ao saírem de Portugal, para ir na Índia buscar as especiarias, que tinha grande valor na Europa, Cabral desviou da sua rota e chegou à América, chegou ao Brasil. Então, como foi a chegada, como foi esse encontro com os nativos que aqui viviam? Em 1500, o comércio de especiarias na Europa era dominado pelos árabes, que traziam os artigos da Índia por rotas terrestres. Nesse mesmo ano, Pedro Álvares Cabral saiu de Portugal em direção à Índia, desviou da rota prevista e chegou depois de 43 dias aonde hoje é o Brasil. Esse foi o primeiro encontro entre portugueses e indígenas, que assim foram chamados porque inicialmente os europeus acreditavam ter chegado à Índia. Naquela época, europeus e indígenas tinham características muito diferentes, como o idioma, os costumes e a religião. O primeiro grupo a fazer contato com os portugueses foi o grupo Tupiniquim. Enquanto os portugueses usavam calças, camisas e botas, os indígenas andavam nus. Além das diferenças no visual, indígenas e portugueses falavam línguas diferentes e não compreendiam a língua um do outro. E a religião, enquanto os portugueses eram católicos, os indígenas tinham várias crenças, acreditavam em vários deuses. Os tupi-guaranis chamavam de Pindorama a terra que hoje chamamos de Brasil. Pindorama, que quer dizer terra das palmeiras. Os portugueses estavam interessados em ouro, prata e pedras preciosas. O interesse deles pelo Brasil era retirar as riquezas, explorar as riquezas e ganhar dinheiro com a colônia. Toda a frota que saía de Portugal tinha um escrivão, uma pessoa que descrevia tudo o que acontecia e via na viagem. Na frota de Cabral, o escrivão era Pero Vaz de Caminha, que mandou uma carta ao rei de Portugal contando o que havia sido encontrado. Aqui nós temos a imagem da carta original e um trecho em que Pero Vaz de Caminha descreve a terra encontrada. Não podemos saber até agora que nela haja ouro, nem prata, nem nenhuma coisa de metal, nem de ferro, nem luz vimos. Porém, a terra em si é muito bons ares, e de tal maneira graciosa, que querendo aproveitá-la, dar-se-á nela tudo.
Então, na carta ele diz que não encontrou nem ouro, nem prata e nem pedras preciosas, mas descreve que a terra é graciosa, que tem bons ares e que diz que em tudo plantando no Brasil ia dar. E aí começa então o capítulo das riquezas da nova terra. Os portugueses então organizaram várias expedições para conhecer a terra recém-encontrada. O primeiro produto a ser explorado foi o pau-brasil, árvore de cujo tronco se extraía um corante vermelho, muito valorizado pelos europeus para tingir tecidos e fabricar tinta de escrever. Então, a primeira riqueza, o primeiro produto que eles encontraram que podia ser explorado foi o pau-brasil, essa linda árvore que nós estamos vendo na imagem. Além de Portugal, que reservou para si a exclusividade da exploração, outros estados europeus também tinham interesse em comercializar a madeira. O rei de Portugal, então, enviou expedições para proteger o litoral da sua colônia. As primeiras expedições foram chamadas de expedições exploradoras. Essas expedições que ele mandou para proteger o litoral foram chamadas de expedições guarda-costa, que era para guardar toda a costa do litoral. E, posteriormente, para que nenhuma outra nação invadisse a colônia do Brasil, o rei de Portugal, então, enviou as expedições colonizadoras, com as pessoas que tinham o objetivo em morar no Brasil, colonizar e desenvolver alguma atividade. A coleta de pau-brasil trouxe muitos problemas para a flora e a fauna brasileiras, especialmente para a Mata Atlântica. Foram derrubados 7 milhões de árvores, mais de 3.000 toneladas por ano de pau-brasil. Então, hora da pausa, hora de realizar a atividade do caderno, em seguida teremos a correção. Essa foi uma revisão em que nós falamos do encontro, da chegada dos portugueses ao Brasil. Eles não se entendiam, não entendiam a língua um dos outros, tinham hábitos e culturas muito diferentes. Os portugueses estavam interessados somente em riquezas que pudessem encontrar aqui na Nova Terra. Encontraram o pau-brasil e exploraram ao máximo o que puderam, até não ter mais e até desenvolver uma nova atividade que, em seguida ao pau-brasil, foi a cana-de-açúcar e a produção do açúcar. Então, realize a atividade. As respostas estão todas no texto, no capítulo 7 e 8, e em seguida teremos a correção. Então, bons estudos, bons trabalhos, um beijo e até a próxima aula.